Olá, não sei se vocês sabiam, mas a matéria de filosofia e direito sempre foram duas áreas que andaram lado a lado por muito tempo. Porém, algo que não é muito comentado é a filosofia do direito, que é uma área que serve para criticar o direito. Os pensadores dessa área, na verdade, o melhor termo seria utilizado seriam os filósofos dessa área, eles servem para criticar o direito, para pegar um sistema jurídico e falar se ele está correto ou não. Basicamente, o que a filosofia do direito faz é trazer aquela forma crítica da filosofia que é sobre questionar tudo daquela área. E para começar a falar sobre essa área, seria bom eu, na verdade, dar uma introduçãozinha básica sobre o que é o empirismo e o que é o racionalismo. São duas áreas opostas. O empirismo ele fala que o conhecimento vem em base a experiências, coisas que você viveu. É dessa forma que vem o conhecimento. Já o racionalismo é algo contrário. Ele fala que o conhecimento vem em base à razão, que a razão é uma forma que traz o conhecimento para os humanos. Bom, os dois pensadores clássicos dessa área, quando eu falo clássico, eu estou falando dos pensadores gregos. São Platão e Aristóteles. Aristóteles tinha uma ideia de que a justiça era a mesma coisa que sua ética. O objetivo da justiça era trazer a felicidade. Então a justiça que ele falava era uma justiça que prevalecia o bem. O objetivo da justiça era trazer o bem em todas as circunstâncias. Já a ideia de Platão, ele falava que a justiça era absoluta e que a justiça deveria ser controlada pelas pessoas intelectuais de sociedade. Ou seja, os intelectuais teriam controle sobre a justiça e eles saberiam o senso comum daquela sociedade e dessa forma eles poderiam escolher justiças que fossem corretas, que levassem o bem a todos. Um outro autor dessa área, já bastante à frente do tempo, na verdade, já bem longe de Aristóteles e Platão, foi Montesquieu. Ele foi o autor do Espírito das Leis. Ele propõe que as leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E essa natureza vem de uma acepção totalmente empírica, resultante do passado histórico, integrado por fatores físicos e tendências e costumes. Além disso, Montesquieu teve bastante importância para o meio jurídico, já que ele apresentou aquela teoria de divisão tríplice dos poderes, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, o sistema utilizado no Brasil. Ele que trouxe essa ideia, ele que trouxe essa teoria inovadora para a época. Já Rousseau, em seu contrato social, passa uma ideia diferente. Ele fala que apenas o coletivo, apenas você se entregando a um grupo de pessoas, você vai ser tão livre como um indivíduo. O que seria uma ideia meio contraditória você entregar seus ideais para um coletivo e dessa forma esperar sua liberdade individual. Porém, essa era a ideia de justiça para Rousseau. Ele dizia que todos concordando com uma mesma direção, com o mesmo planejamento jurídico, teriam a liberdade para cada um. Agora, um dos mais complexos dele seria o Kant. O Kant traz a ideia do direito que conduz a filosofia crítica teórica e prática. Ele fala que, basicamente, o direito é uma forma universal de coexistência das liberdades individuais. O direito é o instrumento necessário para o estabelecimento de uma ordem que seja possível o exercício da liberdade universal igual. Basicamente, o que ele fala é que a lei tem que se aproximar ao máximo da racionalidade e, dessa forma, permitindo a liberdade dos indivíduos, de forma universal. Bom, no Brasil existe um homem chamado Tobias Barreto, que afirma que o Brasil não tem cabeça filosófica. Ele é incrédulo no pensamento filosófico brasileiro. Basicamente o que ele fala é que os brasileiros não se atêm a esse lado mais intelectual da filosofia. Porque a filosofia ela traz críticas a todas as áreas, então ela seria importante para criticar, por exemplo, as leis e a justiça dos indivíduos. Bom, cada pensador teve um pensamento diferente sobre as leis da sua época, a filosofia do direito da sua época. Afinal, leis são subjetivas a cada sociedade. Afinal, as leis elas podem vir de moral e não apenas da ética. Se fossem apenas leis éticas, elas se manteriam iguais. Porém, como as leis podem provir da moral, elas são subjetivas, elas podem vir de várias formas. E a filosofia está lá para criticar se essas leis são corretas ou não, se a justiça está trazendo uma liberdade individual universal, como diria Kant. Bom, e é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostem de algum desses pensadores, comenta aí qual que você acha que combina mais com o que você pensa. E se você é racionalista ou empírico, você acha que o conhecimento vem das experiências ou se você é racionalista e pensa que o conhecimento vem totalmente da razão? É isso, obrigado e até mais.